Não era pra eu estar aqui, mas paciência, né? Fala comigo, people, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, do Carolinho Jesus, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu resolvi trazer essa mensagem aqui pra vocês hoje, porque eu acho que isso que tem definido melhor essa semana que eu tenho recuperado da dengue, né? Paciência. É uma virtude na qual eu não tinha e eu tive que ter, porque passar por escassez de água, literalmente, porque eu nunca bebi tanta água na minha vida, gente, literalmente, segunda-feira eu passei mal, muito mal, de quase vomitar mesmo, e eu sou muito sensível em relação a náuseas e vômitos, eu perco tudo, entendeu? Se eu sentir uma náusea, é para meu mundo. E se eu tiver com vontade de vomitar, é como se eu fosse morrer. Entendeu? Então eu sou um pouco dramática em relação a isso, porque na minha mente, segunda-feira, quando eu passei, acho que o dia que eu passei mais mal na minha vida foi segunda-feira. Deu muita náusea, muita vontade de vomitar. Eu já imaginei eu lá no hospital, tendo que tomar soro, e aí imaginando eu vomitando direto, e eu não ia conseguir me alimentar pela boca. Já imaginei eu com sonda, e eu, misericórdia, Deus, por que minha imaginação tem que ser tão fértil? Fértil até demais, né? Ou mórbida, não sei qual seria a melhor definição. Mas enfim, o Senhor me mostrou que eu posso desenvolver uma virtude mesmo no momento de deserto. Claro que isso é uma coisa que é sujeita a todo ser humano, né? Não seja assim, uau, uma provação. Não, mas Deus pode utilizar um momento mais frágil, mais vulnerável da sua vida para fazer você ganhar uma virtude que às vezes você não tinha. Esse tema, paciência, tá na minha gaveta há muito tempo. E eu falei, gente, eu não vou abrir essa gaveta, eu não vou ler esse livro aqui enquanto eu não conseguir desenvolver isso aqui. Porque esse livro aqui, a última parte que eu tinha lido dele, falou sobre paciência. E quando eu vi que eu tinha um tema de paciência para fazer, eu falei, ah, boa, eu vou pegar a inspiração desse livro, vou orar ao Senhor, se ele tiver mais uma coisa para acrescentar, boa. Mas eu não consegui desenvolver paciência porque eu não era uma pessoa paciente. Então, eu era uma pessoa ansiosa, né? Mas o Senhor mesmo fala que não podemos ser ansiosos por coisa alguma, entendeu? Então, essa semana tem servido como uma lição para mim, uma provação que mostra que eu não posso controlar tudo na minha vida. Que independente que a minha ansiedade queira prever o futuro, ela nunca pode prever o futuro. Ela nunca poderia prever essa dengue. Eu achei que eu jamais pegaria dengue, eu jamais pensei que eu passaria por esses momentos tão difíceis, assim, de saúde na minha vida. Eu nunca imaginei. Então, minha ansiedade não conseguiu prever isso, entendeu? Então, o Senhor começou a me mostrar que eu tenho que ter paciência. O que é ser paciente? É você literalmente esperar? Não. É você manter uma boa atitude enquanto você espera. Ter um bom pensamento enquanto você está esperando. Isso é o mais difícil a ser feito. Eu tive que me restringir de muitas coisas, coisas que eu não podia comer e que eu via, e eu tive que esperar lentamente o processo da dengue ir embora. Pensa que de sexta passou sábado, domingo, segunda, que foram os 4 dias mais difíceis. E aí chegou a terça, que foi um pouco mais tranquilo. Chegou a quarta, que já foi melhor. E chegou hoje, que eu tô assim, quase 100%, né? Então, assim, os sintomas a cada dia foram diminuindo um a um. E, assim, meu atestado vai até amanhã. E acredito que eu já estou completamente curada, entendeu? Graças à misericórdia do Senhor. 2 vezes eu orei ao Senhor pedindo socorro, porque eu não aguentava mais a dor, que eu não aguentava mais aquela sensação. É como se eu fosse morrer e que parecia que as coisas iam piorar. Então eu orei ao Senhor e Ele trouxe resposta imediatamente, embora Ele não precisasse, entendeu? Porque principalmente num lugar onde você está tentando desenvolver a virtude da paciência, as coisas nem sempre vão sair da forma que você pensa, na hora que você acha que tem que ser. Mas o Senhor foi me mostrando várias coisas, sabe? Ele abriu meu entendimento durante esse tempo da dengue e eu queria compartilhar com vocês essa mensagem sobre paciência. Como eu disse, é uma mensagem que estava na minha gaveta há muito tempo, porque eu não tinha essa virtude. Mas agora eu acho que eu comecei a ter a pontinha do iceberg dessa virtude. Então acho que eu posso trazer uma coisa bacana aqui para vocês. Bom,
Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, a paciência é descrita como um dos 9 frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? São uma forma de demonstração de que o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você, ele pode se manifestar de duas formas. Tanto através do poder dele, trazendo aqueles dons, né? Dom de cura, dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, interpretação de línguas, né? Línguas estranhas e tudo mais. Tem vários dons de poder que mostram o poder do Espírito Santo. Mas os frutos do Espírito é o que demonstra o caráter do Espírito em você. No caso, Jesus Cristo tinha esses 9 frutos, esses 9 características boas a respeito dele. Então, o Espírito Santo, ele quer gerar em você Jesus Cristo. Então, para isso, ele precisa gerar esses 9 frutos em você. Domínio próprio, longevidade, bondade, paciência. E também quer gerar o poder de Cristo em você, né? Cura de enfermos, né? Expulsar demônios também, que está envolvido. Dons de profecia, de línguas, de interpretação de línguas, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então, a paciência ela é um desses frutos, tá? Em Romanos 12:12 diz o seguinte, deixa eu pegar minha Bíblia aqui com uma mão. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui diz o seguinte, se alegre em ter perseverança, na esperança, né? Se você tiver um pouco de esperança, um pouco de certeza de que as coisas melhorarão, se alegre com isso. Mesmo que seja mínimo, né? Sede pacientes na tribulação. Claro que eu tô passando aqui, gente, é uma coisa mínima, coisa que todos nós estamos sujeitos. Uma doença, né? Um estado de saúde um pouco mais vulnerável. Mas isso é uma coisa normal, gente, que na vida a gente vai ter. Eu já tive Covid, já tive isso, já tive infecção no olho, na boca, no nariz. Então, assim, minha imunidade antes era horrível, porque eu mexia com muita química. Depois eu parei, melhorei demais, fiquei sem pegar nada até pegar a Covid em 2022. Depois peguei Covid em 2023 de novo. E agora em 2024 peguei dengue. Então eu tentei fazer um exame de sangue pra ver, porque eu acho que minha imunidade ficou um pouco abalada. Mas assim, isso são coisas normais que a gente vai passar. Só que até nessas coisas normais, a gente tem que parar de murmurar, de ficar perguntando, oh Deus, por que isso me aconteceu? Minha filha, dá graças a Deus, que Deus está te sustentando. Lembra que eu sempre falo assim, ó. Eu sempre falo pra vocês, Deus não vai te livrar da fornalha, mas vai te livrar na fornalha. O Senhor poderia ter me livrado da dengue, mas antes disso, tem males que vêm para bem. Já diziam isso os filósofos. Essa dengue me ajudou a entender como que o processo espiritual da paciência está envolvido quando você tem que passar por um problema, quando você tem que passar por um momento da sua vida mais vulnerável. E você tem que conseguir extrair desse momento difícil a virtude que o Senhor precisa que você tenha para você vencer outras coisas mais difíceis na vida, porque isso aqui não é nada. Vai vir coisas mais difíceis que eu vou precisar dessa paciência que tá começando a surgir aqui, porque eu tenho 0 paciência. Eu sempre falo que eu tenho 0 paciência. Agora eu tenho 1% de paciência. Então, eu tive que ter paciência para saber o que eu não podia comer, entendeu? Não comer as coisas que eu gostaria, paciência para ver o remédio atuar, que é muito difícil para mim, ver o remédio atuar. Então, eu tive que esperar o remédio atuar, porque senão, o que eu poderia fazer? Ver que a ansiedade, ela não vai conseguir controlar tudo, ela só deixa tudo mais caos, tudo mais desorganizado, e que é a paciência que não faz tudo andar mais rápido, mas ela se mantém com uma boa atitude enquanto tudo passa. A mentalidade do deserto lá do pessoal, eles não tiveram paciência, por quê? Senhor, eu não quero ter que esperar pelas coisas, eu quero que as coisas venham imediatamente.
Não é assim. As coisas são no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. O nosso tempo, vivemos no Cronos, onde o tempo passa, corre diferente do tempo Kairos, que é o de Deus. Então não adianta, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. É diferente os anos, os dias. Então não adianta a gente querer apressar Deus, não adianta a gente querer colocar limites no Senhor. Não tem como, isso não vai acontecer. Então, gente, essa palavra que eu queria deixar pra vocês. Seja paciente, gente. Não é você ficar esperando. Esperar você vai. Espere com uma boa atitude. Se alegre na esperança. Seja paciente na tribulação. Então, assim, continue persistente ao que você tem que fazer. Persevere na oração. Isso foi importante para mim. Perseverar na oração, orar ao Senhor. O que ele me respondeu. Mesmo que ele não precisasse, ele me respondeu. Então é interessante. Tem momentos na sua vida que você vai passar por águas e rio seco. Lembra que eu falei sobre as águas escassas? Gente, eu fiquei vendo as minhas próprias mensagens e me ajudou, porque foram inspiradas por Deus. Essa mensagem do rio seco, pra mim, eu me senti muito um rio seco, porque eu tive que beber tanta água. Perdi tanta água, meu Deus do céu. Toda hora que eu dormia toda hora. Toda hora que eu dormia, eu acordava em uma poça de água, de tanto suor que eu tava perdendo, tanta água que eu tava perdendo. Só de deitar um pouquinho, eu tava morrendo de frio, eu cobria, aí eu acordava, que suor, que trem, aquela febre que não passava, velho. Mas graças a Deus passou a febre, passou a dor de cabeça, eu fiquei com dor de ouvido também, que me regaçou. Então passou tudo, graças a Deus, graças a Deus. Agora é só recuperar a força do corpo. E também uma coisa que eu tive que ter muita paciência, o que estava me desgastando muito, era não ter a minha força. Eu não tinha força para puxar um negócio, para levantar direito. Então isso, eu ficava ansiosa. E o Senhor me mostrou ter paciência com isso. Então assim, tem momentos na vida que a gente vai precisar passar por momentos difíceis para conseguir uma virtude. Quando a gente passa por um deserto, é porque o Senhor está querendo trabalhar na gente uma virtude na qual a gente não tem. Claro que existem vários de desertos para diversas pessoas. Às vezes o meu deserto foi uma doença, entendeu? Passageira. Ou às vezes isso é só um pouco do que de um deserto maior que vai vir. Mas eu conseguindo passar nisso em Jesus, aí eu consigo passar o outro deserto também. Então não murmure nos pequenos desertos. Quando você estiver no grande, você vai precisar de virtudes que você deveria ter tido no pequeno. Então a paciência com certeza é algo que é muito importante para nós. É algo que o orgulho não deixa a gente ter. Então temos que buscar ao Senhor cada dia mais, pedir Ele para nos dar virtude a qual não temos, e ter perseverança, gente. Perseverar na oração, continuar fazendo as disciplinas do Senhor e buscando a Ele a cada dia, buscando Ele em primeiro lugar, porque aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. Enfim, gente, não era nem pra ter esse vídeo, porque eu falei que não ia ter vídeo, mas como eu me senti bem melhor, eu falei, não, eu vou gravar um videozinho, falar que tá tudo bem, que eu tô fazendo os meus esboços para os próximos vídeos, e que quinta-feira a gente tá de volta, que em breve vamos estrear o podcast. Eu vou fazer os testes aqui para termos nosso primeiro tema. Tô tentando marcar mais pro finalzinho do mês. Eu falei que teria 2, gente, mas essa dengue atrapalhou, né? Porque se tivesse tudo certo, sairia um agora, no meio do mês, esse sábado, e o outro no final do mês. Mas essa dengue atrapalhou, então vai ter um só no final do mês. Espero que vocês gostem, né? Continue assistindo os outros vídeos enquanto eu tô fora, tá bom? Mas logo estaremos aí a todo vapor gravando. Já veremos com The Sims, tá? The Sims, Rebeldia. Vamos voltar com mensagem, Lyrical Illustration. Não, só de falar eu já fico ansiosa, ó. Mas foi importante isso, sabe por quê? Eu gravei uns stories e eu tava bem entusiasmada, programando tudo. E aí veio essa dengue pra mostrar que nem tudo está no meu controle.
que eu não posso planejar uma vida inteira, que depende do Senhor, que depende de colocar perseverança, todas as confianças e buscar o reino dele em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas, né? Então, não adiantou eu planejar nada, porque caçar um pouco fora. Mas o Senhor, ele é tão piedoso, misericordioso, que ele cuidou bem de mim. Evitou que essa dengue fosse pior. Graças a Deus, o Senhor tá comigo. Então, gente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha, escreve aqui se você sentir falta do canal. E é isso. Bye, bye.